domingo estamos aqui, né, em família. Queria agradecer a presença de todos aí. De uma certa maneira estamos juntinhos, mesmo que virtualmente falando, né? E amo a vida de todo mundo. Muito bom. É ruim estar longe, né? Mas é muito bom estar em família. Que o Senhor abençoe. Beijo, tia Ruth. Beijo a todos que estão nos acompanhando aí. Eu queria de antemão orar com vocês. Eu sei que nós temos um compromisso, né, com o Senhor, principalmente no dia de domingo, né, um dia onde nós, nessa era moderna, nós separamos para adorá-lo. Um dia específico com relação à igreja, né, eclesia, todo mundo reunido, mas todos os dias de adorá-lo, né? Todos os dias de glorificar o nome dele. Então eu queria agradecer primeiramente vocês, né? Primeiramente ao Senhor, lógico, isso aí é fato, mas depois a vocês, como família, minha mãe, Simone, todos que ainda não subiram aqui, amo vocês, beijo. E eu queria orar para nós começarmos a palavra, vai ser uma palavra bem pontual para os nossos dias. Eu queria orar com você. Se você estiver confortável, você feche seus olhos e clame ao Pai assim conosco, juntos aqui em unidade. Pai, nós queremos te agradecer, porque cremos que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas primeiro precisamos reconhecer onde estamos fracos, para aí o Senhor ser forte. Então, em nome de Jesus Cristo, queremos contemplar, sim, entregar tudo que nós temos, tudo que somos, todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações, entender que nada somos sem Ti, entender que nada vamos conseguir com os próprios forças, com os próprios punhos. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, assim na terra como no céu. Obrigado, Espírito Santo. Flua em nós, mas principalmente através de nós. Que rios que correm, que rios que fluem como águas vivas, fluam através, para que possamos alcançar o máximo de pessoas, para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas sejam libertas dos seus cativeiros, para que grilhões sejam destruídos. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e profetizamos que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus sonde agora cada casa, cada lar sendo atingido por essa live, cada palavra em que sair aqui dessa live, em nome de Jesus, não saia denunciando o homem, mas saia sim do que o Senhor tem feito através e para nós, para que possamos ser exemplos, para que possamos ser luzeiros nessa geração. Em nome de Jesus oramos a Ti. Amém. Graça e paz. Amém. Queridos, eu preciso conversar um pouco com vocês a respeito do que o Senhor tem feito nesses dias. Eu acho que é interessante ver toda a perspectiva a respeito de toda essa analogia, de tudo isso que nós temos passado durante essa quarentena. Para muitos já deu, né? Já chegou no limite. Para muitos as coisas já saíram do controle. Eu sei que precisamos ser prudentes, precisamos entender, precisamos, na verdade, hoje eu creio que a cultura foi mudada, né? Eu creio que tudo é o que a gente estava brincando, né? AC e DC depois de Cristo, e antes de Cristo, depois de Cristo, agora é antes corona e depois corona, no mundo pós-moderno, né? Pleno século 21. Então corona, na verdade, uma permissão que veio para seguir um trajeto. Eu creio, tá, queridos? Eu sei que há tantas linhas com relação
a fim dos tempos, enfim. Mas eu não queria falar disso hoje. Eu queria comentar com você o que Paulo vai dizer à igreja de Filipos em a carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. É verdade. Já deu. Os que a gente sabe que não tem corona, a gente pode pelo menos visitar um pouquinho, né? O que vocês acham? Mas não pode, né? Que o governo não nos usa. Agora será permitido máscara, né? Na verdade terá de se usar máscara, então tudo tem mudado. Querido, há uma mudança muito grande, tanto no reino físico quanto no espiritual. Eu não sei quantos conseguem ser sensíveis a isso, mas Filipenses 2 é um texto bem conhecido, né? Filipenses 2 vai dizer assim, Filipenses 2 a partir do verso 13, 14, Filipenses 2, 13 vai dizer, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O que Paulo ele está querendo dizer, eu queria destacar rapidinho com vocês. É um texto bem complexo, é um texto bem grande, é um texto bem bacana que o Senhor nos deu esse final de semana, essa semana na verdade, e eu tenho feito um estudo sobre o livro a carta de Filipenses, e é interessante que a gente pegar os sentidos denotados dentro do original. Isso é muito bacana, querido. É muito bacana porque ele nos ensina muitas coisas. Porque quando a gente, algumas vertentes vai usar, algumas vertentes, correntes teológicas vai usar que esse é um dos textos que algumas correntes usam para questões de que o Senhor é o autor tanto do bem como do mal, quanto do pecado, enfim. Porque ele diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Mas é o que Paulo vai dizer no texto, quando ele fala, virou até uma canção, né? Pois o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo, isso eu acabo fazendo. Então, é o que Paulo está dizendo. Muitas vezes a gente quer e não consegue efetuar. E, na verdade, isso está dizendo a respeito de salvação. Eu vou trocar o microfone aqui. Isso. Agora melhorou. Isso está dizendo a respeito de salvação. O que está dizendo a respeito do que nós falamos antes? A gente precisa entender o verso 12 para entender o 13, o 14. E na parte B ele vai dizer, mas não só da minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas pastor, onde o senhor quer chegar? Querido, eu quero entender com vocês um contexto muito interessante. Eu quero entender com vocês um contexto bem bacana. Olha o que o verso 14 vai dizer. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Mas olha que interessante. Murmuração, no grego, quer dizer gogismos. Ele vai submeter a mesma palavra de 1 Coríntios 10:10. É a mesma palavra que Paulo vai dizer à igreja sobre a murmuração no Êxodo. Ele vai dizer, cara, por favor, não entendam
entendam na verdade o seguinte: vocês não podem mais intentar de fazer a boa obra, ou intentar de ser igreja, murmurando e tendo contendas. Porque é uma geração, querido, eu não sei quantos denotam isso, mas é uma geração que nunca está satisfeita com o que tem, e nunca vê quanto já andou no Senhor. Já percebeu isso? Você já percebeu que é uma geração que nunca está contente apenas com o que o Senhor tem mostrado no dia, ou apenas com o que o Senhor tem dado, a porção diária? Era exatamente como estava a geração de Êxodo. A geração de Êxodo estava descontente com o cativeiro. Então o Senhor levantou Moisés, libertou o povo. Primeira coisa que o povo fez quando chegou no deserto. Fala para mim, você que é conhecedor. Primeira coisa que o povo fez quando chegou no deserto: gnósticos. Eles murmuraram: poxa, será que Moisés nos tirou da nossa casa? Desde quando o cativeiro é casa, querido? Desde quando você tem se sentido cativo e você acha que está em casa? Sabe? Moisés tirou o povo do deserto e o povo murmurou logo de cara. Ele nos trouxe aqui para que morramos na mão de Faraó. Você conhece a história? E o povo sempre murmurando, sabe por quê? Porque eles não estavam satisfeitos com o que tinham, porque eles sempre queriam algo mais, mas eles não viam o milagre que Deus fez para tirá-los daquela situação, o milagre que o Senhor tem feito diariamente para te tirar da situação que você se encontrava. E chega num patamar, e chega num lugar aonde não está satisfeito, onde você não se sente satisfeito, aonde o povo não se sentia satisfeito. E eles faziam o quê? Murmuravam. Eles murmuravam. Mas pai, aqui não tem comida. No Egito, pelo menos éramos escravos, mas tinha comida. Toma o maná. Milagre? Ah, pai, mas esse maná podia bem vir com um bifinho acebolado, com batatas coradas. Poxa, lá no Egito, pelo menos umas 3 vezes por ano a gente tinha. É engraçado, né? A gente até fica brincando, rindo, mas o povo, ele não estava nunca satisfeito com o real status que o Senhor tinha dado a eles. E o que eles faziam? Eles murmuravam. Eles não conseguiam imaginar, na verdade eles não conseguiam ver aonde o Senhor já tinha colocado eles, aonde o Senhor tem te colocado já, querido. Mas mesmo assim você ainda cisma, talvez, de querer se auto-sabotar. Você ainda cisma de querer, na verdade, murmurar contra o Senhor, ou contra você, ou a favor de algum pseudo-irmão. Porque no meio do povo foi aquela galera do Egito, no meio do povo foi aqueles que já tinham nascido no deserto, já tinham nascido no Egito, já estavam com a cultura egípcia dentro deles. E vai, muitas vezes a gente, ou você, se linkar ou ficar do lado de uma pessoa que ainda está com a cultura do Egito, que ainda não entendeu a cultura do céu, a cultura do reino, e começam a murmurar, e cada uma dá um motivo para a outra ficar conversando, ficar murmurando. Agora, a parte B do verso ele vai dizer: sem murmurações e contendas.
Olha que interessante, a palavra contendas no grego quer dizer dialogisno, disputa e debates inúteis e mal intencionados que geram dúvidas e vacilações. É isso que quer dizer no grego. Contenda não é com a tenda, né? Contenda quer dizer do grego dialoginoi, disputas e debates inúteis e mal intencionados. Disputas e debates inúteis, onde não vão levar a lugar nenhum, e mal intencionados, que geram dúvidas e vacilações. É a mesma palavra que Paulo usa condenando em 1 Coríntios 6, quando ele soube que a igreja de Corinto estava indo aos tribunais pagãos, estavam levando causas do reino para tribunal pagão. É o que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios 6. Cara, vocês estão contentando entre si. A igreja hoje contenta-se entre si e não estão discernindo, entendendo tudo que o Senhor tem revelado, tudo que o Senhor tem dado, e estão disputas e debates inúteis e muitas vezes mal intencionados. Porque a minha corrente teológica é do fulano, a minha do ciclano, a minha do beltrano. O Senhor, ele é simples, querido. O Evangelho é tão simples que ele dá apenas duas opções. O Senhor, ele é tão simples que ele dá apenas duas opções: frio ou quente, mal ou bem, inferno ou céu, estreito ou largo. Ele não quer dificultar. A gente sempre brinca, né? A gente sempre brinca quando a gente chega num lugar, ou num restaurante, ou um lugar para beber um suco ou um refrigerante, por exemplo. Quando tem 15 opções de refrigerante, aí você já chega na quinta ou na sexta e já esqueceu a primeira e quer que ele chegue no final, mas caramba, qual que eu escolho? O que você tem? Guaraná, Pepsi, Fanta, Coca, Schweppes, Citrus. Ih, rapaz, a primeira qual foi mesmo? O ser humano tem essa tendência de ter se embaralhado durante muitas opções. Então o Senhor está dizendo, cara, chega disso, chega de contendas dentro da casa de Deus, chega, porque vocês precisam ser. Aí o que ele vai dizer, o item 2, é o que eu anotei por itens: a salvação é demonstrada por meio de uma conduta irrepreensível. Olha isso. A salvação é demonstrada por meio de uma conduta irrepreensível. É o que ele está dizendo. A conduta do cristão precisa ser irrepreensível. O cristão, ele não pode ser apenas puro, mas ele precisa transmitir a pureza. O cristão, ele não pode ser apenas aquele que fala, mas aquele que precisa imprimir o caráter do Pai, aquele que precisa imprimir o caráter de Deus, aquele que precisa entender o que o céu está dizendo à terra, aquele que precisa entender e gerar, querido. Pastor, mas libertação é processo, e a gente sempre falando de processo, sim. Mas o que Paulo está dizendo à igreja de Filipenses, cara, vocês precisam ser sem murmurações e sem contendas, para que, no verso 15, para que sejais irrepreensíveis. Irrepreensíveis. A palavra, ela vai dizer no grego, amemptos, uma vida de pureza, que não há o que se encontrar nela e que não se constitua uma falta.
que a gente começa a pegar contextos e textos diferentes, na verdade isolados. Mas aquele que não tem pecado já está falando que pecou, porque não tem pecado, que pecou no sentido do pecado. O mesmo Paulo que vai dizer isso, mas é o mesmo Paulo que está cobrando isso à igreja. Por favor, querido, não sejamos demagogos e nos apoiamos na hipergraça, e nos apoiamos numa graça salvífica, numa graça, mas o Senhor salva, a gente é salvo porque não merece. Sim, mas o que ele está dizendo aqui é salvação. Isso aqui, claro, é reino, mas é o começo de tudo. Ele está dizendo aqui: também operar a vossa salvação com temor e tremor, no verso 12. Então tudo aqui ele vai dizer sobre salvação. Cara, seja irrepreensível, acabe com a murmuração, acabe com a contenda. E olha que interessante, essa palavra veio de impacto no meu coração, e eu creio que em nome de Jesus vai no seu coração agora. Seja irrepreensíveis e sinceros. Você já buscou o radical? Você já buscou a etimologia da palavra sincero? Cara, quando eu olhei isso, eu falei: não é possível. Como uma palavra muda todo o contexto. Como uma palavra muda todo o seu modo de ver. O sincero no grego quer dizer akeraios. Significa sem mesclas, inalterado, não adulterado. Mas é a mesma palavra que vai colocar ou denotar no Antigo Testamento ou no Novo Testamento também, do grego, na verdade, o Novo, para referir-se ao vinho e ao leite sem mistura nenhuma de água. É o nosso famoso integral, né? É usado para vinho e leite sem adição de água. Mas no Antigo Testamento ele é usado como ouro puro. Ele é usado naquele texto que nós lemos semana passada, de que o fogo refina o ouro. Então o resultado do refino do ouro é sincero. O resultado do ouro, após passar pela fornalha ardente, ou pela forja, enfim, como você preferir, o resultado daquele ouro se chama sincero. Mas eu queria me atentar no terceiro tópico contigo. O resultado, na verdade, é usado para o barro puro. O barro puro, o barro caro, o barro antigo, ele é usado com a palavra sincero. Olha que interessante. Os artesãos, antigamente, eles faziam vasos, mas os vasos, como hoje, né, a gente não tinha tanta tecnologia. Hoje a gente tem como fazer uma modelagem interessante. O barro, ele leva uma mistura de adição, ele leva uma química aditiva hoje, para ele ter mais elasticidade, hoje. Mas antigamente eles não tinham tecnologia para isso, claro. Então o barro, ele era adicionado sem mácula, sem terra, sem pedra, né? Sem nada que pudesse causar impureza. Ele era tirado, extraído puro e feito o vaso puro. Mas esse vaso puro, ele era caríssimo. Então o que eles faziam? Para esse barro render, eles misturavam o barro com terra, com lama, e virava assim um vaso. Mas à medida que ele pegava o calor do forno, à medida que ele se purificava, querido, ele rachava todo. Era demonstrado todas as imperfeições do vaso. E o artesão, para vender o barro, o vaso bem, para vender, quem vai querer um vaso rachado? Mas para vender, para ter valor de venda, o que o artesão fazia? Ele pegava cera de madeira, uma cera da própria seiva, né, extraído. Então ele colocava uma camada de cera, para que a cera
colocasse, na verdade preenchesse os rachados. Então ele colocava a cera, polia o vaso, olha que interessante, polia o vaso e dava um polimentozinho com pano, então ele ficava bem brilhoso. Mas olha que bacana, ele só podia vender esse vaso no escuro. Ele só podia vender esse vaso quando fosse à noite ou num lugar dentro de casa. Porque como no deserto havia muito sol, e como o sol, a cera ela derretia toda, mostrando realmente quem era o vaso, mostrando realmente as imperfeições do vaso. Então a palavra sincero, depois denotado no latim, vai ser sem cera. É uma palavra denotada, claro, do grego, que nós acabamos de falar, mas sincero é sem cera, sem mácula, querido, sem fantasias, sem máscaras, sem nada que consiga tampar o que realmente ele é. E o que Paulo está dizendo aqui, querido, ele está dizendo exatamente isso. Por favor, sejam irrepreensíveis e sinceros. Por favor, sejam irrepreensíveis e sem máscara. Por favor, sejam irrepreensíveis em vocês mesmos. Mesmo que isso vai custar, querido, sei lá, uma amizade ou uma bronca. Mas pense, quando você for moldar, 2 Coríntios 4 vai dizer que nós somos vasos, mas nós somos vasos de barro, porque o que conta mesmo é o que está dentro dele, é o poder que há dentro do vaso, e não apenas o vaso. Somos instrumentos, sim, mas precisamos entender que precisamos ser sinceros. Imagina você hoje sendo exposto à luz. O que você teria de reação? Você derreteria a cera e mostraria suas máculas, seus rachados? Ou você seria um vaso que, independentemente das circunstâncias, seguraria tudo? Independentemente das circunstâncias, colocaria a honra e a glória a Ele, a tudo que você está levando dentro? É 2 Coríntios 4, 7. Eu vou ler rapidinho, porque o tempo já está se esvaindo. Segunda Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, querido, não se preocupe. Não se preocupe se você se acha um vaso talvez misturado. Mas o que nós aprendemos aqui é que o princípio de todas as coisas é o barro puro, é o sincero, é o akeraios. Akeraios quer dizer sem mesclas, não adulterado, sincero. É o barro akeraios, é o barro aonde o Senhor tem como fazer um vaso. Mas no meio desse processo, muitas vezes nós estamos nos misturando com impurezas desse mundo. No meio desse processo, muitas vezes as impurezas que vêm surgindo de outros lugares, cara, tem te infectado. O barro, a lama tem trago imperfeições. Mas nós, ao invés de estarmos dispostos a serem quebrados e refeitos, o que nós fazemos? Não, ô artesão, pega uma cera aí, nos escondemos, nos acovardamos, não confessamos, não nos arrependemos. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja. Cara, seja sincero. Não é para o pastor, não é para o fulano, não é para o ciclano, é para o Senhor. Mateus 6,6, a gente está cansado de falar isso aqui. Não é para colocar em xeque nada disso. É para que você se aperfeiçoe na fraqueza.
O poder dele, na verdade, se aperfeiçoe na sua fraqueza. Pai, eu não consigo, eu estou fraco, isso não vem de mim, sei lá o que é mais forte. Mas por favor, não taque cera no vaso, porque ele exposto ao sol, ele vai te envergonhar. Porque o vaso, quando é exposto ao sol, querido, envergonhava o artesão de uma certa maneira, que eles, muitas vezes, o próprio artesão quebrava o vaso, dizendo que foi uma fornada errada, uma desculpa. Então o processo vai alimentando o outro, um abismo vai chamando outro abismo. Não deixe se contaminar, não deixe se colocar por imperfeições, porque é o que ele diz aqui, ele vai nos denotar. Cara, sejam irrepreensíveis e sinceros. Quinta-feira nós vamos continuar mais esse texto. Eu quero chegar num contexto muito bacana com vocês, por isso eu quero que vocês divulguem, não faltem. Quinta e domingo nós vamos discernir um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre o que o Senhor tem nos dado, um pouco mais sobre o que, cara, a gente tem buscado, a gente tem tentado mudar de caráter, a gente tem tentado ir para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem nos honrado, não é porque você ou eu sou merecedor de nada, mas é porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para você ter a vida eterna, você precisa de salvação. E para você que precisa de salvação no dia de hoje, eu queria orar. A gente vai continuar depois. Louvor vai ser ministrado e eu vou orar por você. Você que acabou com gostinho de quero mais, mas é isso que eu queria deixar na alma de vocês. Eu queria que quem está nos assistindo aí fizesse o dever de casa, lesse Filipenses do 1, 2, 3, não sei, se você quiser me acompanhar nessa jornada. Eu queria que você lesse, para que na quinta-feira, quando a gente continuasse a ministrar mais, né, continuasse a gerar mais vida nesse lugar, o Senhor, Ele tocasse, que você já soubesse coisas reveladas, e a gente vai trocando revelações aqui pelo meio da tela. Agora é bem interativo, né? Então tem toda a equipe aqui, com o pessoal fazendo essa interatividade, e eu gosto disso, eu acho legal, acho bacana que não nos tira do centro, né? E a gente pode compartilhar a vida, cara. É isso que Ele quer. Compartilhe vida. Não seja um vaso rachado, mas ao ponto de não reconhecer isso. Esqueça a cera. Se rasgue na frente dele. Se rasgue na presença. O Mateus 6,6 precisa ser realidade na sua vida. Se ainda não é, por favor. Essa quarentena foi um dos motivos para isso. Gere incenso, gere fogo. Tá tão, cara, tão palpável, não tem nem palavra, é tão palpável a presença dele. E olha que a gente não fez força de nada, não é por seu merecimento, querido, é porque a sinceridade, a cera está tomando conta. A cera está gerando fogo na igreja. Então seja esse vaso sem cera. Mesmo que você tenha rachaduras, seja esse vaso sem cera. Seja esse vaso que vai reconhecer isso e vai gerar vida. 2 Coríntios 2:4-7. Você não é merecedor, mas você carrega. Mesmo que em vasos de barro, mas você carrega esse poder. Deus te abençoe. Eu vou fechar a Bíblia para pensar que acabou. Mas o Senhor, Ele
semana a gente vai ser só sobre Filipenses 2. Então gere essa expectativa, tá bom, querido? Gere essa expectativa na tua coração. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem gerado em nós. Continue nos alimentando, continue revelando a tua palavra, continue dando paz, a shalom, que excede todo entendimento na casa de todos que estão agora assistindo essa live. Nós declaramos e profetizamos bênção, mas principalmente profetizamos pessoas sinceras e irrepreensíveis a partir de hoje, com arrependimento genuíno, em